Glória a Deus. Cuidado, vai consertar com teu irmão. A oferta tem que ficar aos pés do altar. Ananias e Safira expirou. Mentir para a igreja é fácil, eu quero ver você mentir para o Senhor. Ananias e Safira expirou. Mentir para a igreja é fácil, eu quero ver você mentir para o Senhor. Deus abençoe, pode sentar em nome de Jesus. Cresci ouvindo minha mãe cantando esse louvor, achei que os mais antigos iam cantar comigo, mas tirei esse do fundo do baú, viu? Pois a lição de hoje trata exatamente deste casal, Ananias e Safira. Nós vamos ler, para iniciar com o protocolo, o texto áureo e a verdade prática da nossa lição. O texto áureo está em Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despirdes do velho homem com os seus defeitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura em classe, se você tem a revista, já está aí. Se você não tem, você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. E antes de eu continuar lendo, eu vou dar a minha introdução. Recomendo você a pegar o seu kit BCC, Bíblia, caneta e caderno. Nunca deixe de trazer para a escola bíblica dominical sua caneta, seu caderno. Quando você ouve alguma coisa, a porcentagem de você gravar é de 25%. Quando você repete, a probabilidade de você guardar é de 60%. Mas quando você escreve, está guardado para sempre. Porque todas as vezes que você precisar lembrar, você vai lá onde está escrito. Então, isso aqui é uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Todas as vezes que eu venho ensinar, eu falo isso. Porque vocês sabem muito bem que a gente tem o conteúdo da revista, mas não apenas eu, mas outros professores trazem outras pérolas preciosas para você, outras chaves poderosas para você. E se você não anota, você depois se perde. Então, anote no caderno. Não anote em papel, porque papel some. Depois você vai procurar, cadê aquele papel que eu anotei? Cadê? Papel sumiu. Separe um caderno. Separe um caderno para você escrever, para você anotar tudo que você estiver aprendendo. A Bíblia fala de alguns pecados. Se você não trouxe, anote no bloquinho do celular, não tem problema não. A Bíblia fala de alguns pecados cometidos contra o Espírito Santo. Há pelo menos 5 pecados que a Bíblia fala
de que alguém pode cometer contra o Espírito Santo. Primeiro pecado, tá vendo? Já é para anotar. Primeiro pecado contra o Espírito Santo está em Mateus, capítulo 12, versículo 31. Este pecado é o pecado de blasfêmia. É o pecado de blasfêmia. E aí, alguns ficam perguntando, pastor, qual é o pecado de blasfêmia? Existe muitos questionamentos entre os teólogos, existe muito debate entre os teólogos, mas a maioria dos teólogos, se puder abaixar meio milímetro o retorno para mim aqui, coisinha pouca. Mas a maioria dos teólogos acreditam que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado da rejeição da graça. É não aceitar a obra salvadora de Cristo, porque a obra salvadora de Cristo vem através da regeneração do Espírito Santo. Então, quando você rejeita a obra da graça, quando você, na verdade, você se revolta contra a obra da graça, chamado os que se apostataram da fé, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Pessoas, lá em Hebreus vai dizer, pessoas que desfrutaram da graça, desfrutaram do dom, e agora são inimigos da graça, estão combatendo aquela graça que um dia experimentou, aquele dom do Espírito que um dia experimentou, e agora se apostataram. A palavra apostatar é trocar, barganhar a fé em Cristo para debater a fé. Inclusive, tem alguns ex-pastores, e hoje é dia do pastor, Deus abençoe a todos os pastores que estão aqui. Tem ex-pastores na internet, vocês acreditam nisso? Que já foram pastores e agora, segundo eles, viraram ateu e aí combate a fé que um dia pregaram. Isso é chamado de apóstata. Provavelmente é esse o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Provavelmente. E quando você encontrar um ateu que fica assim, guerreando, você fala para ele assim, você não é ateu. Você não é ateu, você é antiteu. Ateu é negar a existência de Deus. Antiteu é combater Deus. Esse povo que está na internet, eles não são apenas ateu. Esse povo que está na internet, eles são antiteu. Eles estão guerreando contra Deus. Mas o primeiro pecado de blasfêmia, o primeiro pecado contra o Espírito Santo é o pecado de blasfêmia. Mateus capítulo 12, versículo 31. Segundo pecado que a Bíblia fala contra o Espírito Santo é o pecado de resistência. Tem gente que resiste ao Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. O Espírito Santo está batendo, está chamando, ele está resistindo. É chamado de pecado de resistência. Atos 7, 51. Terceiro pecado contra o Espírito Santo é o pecado do entristecer o Espírito. Aqueles que estão entristecendo o Espírito Santo. Esse pecado está registrado em Isaías, capítulo 63, versículo 10. Isaías 63, 10. E eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo. E também em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Então, o terceiro pecado contra o Espírito Santo é o pecado de entristecer o Espírito Santo. Quarto pecado contra o Espírito Santo. São 5. Quarto pecado contra o Espírito Santo é o pecado de apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que diz, não extingais, não apagueis o Espírito Santo. E por último, e não menos importante,
O quinto pecado contra o Espírito Santo é o pecado da mentira, que é exatamente o pecado que vamos tratar deste casal em Atos capítulo 5. O pecado da mentira contra o Espírito Santo. Atos capítulo 5, que fala sobre Ananias e Safira. Vai desde o versículo 1 até o versículo 11. Mas se você já leu a história de Ananias e Safira, eu vou repetir para ficar didático, ok? Rapidinho. Pecado de blasfema, Mateus 12:31. Pecado de resistência, Atos 7:51. Pecado de entristecer, Isaías 63:10, Efésios 4:30. Pecado de apagar o espírito, 1 Tessalonicenses 5:19. E o pecado da mentira contra o Espírito Santo, Atos capítulo 5, que é o cerne da nossa lição de hoje. Se você leu Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, você vai perceber que a Bíblia vai tratar que Ananias e Safiras mentiram. Só que primeiro Deus vai tratar Ananias. E depois Deus vai tratar Safira. Se você perceber, eu destaquei aqui, baseado nesse texto, os erros que Ananias cometeu. Versículo 1, está escrito assim: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Primeiro erro está aqui. Qual é a primeira palavra que aparece no versículo 1 aí? Primeira palavra que aparece no versículo 1. Mas. Esse mas é continuação de alguma coisa, gente. Porque a história não começa aqui em capítulo 5, versículo 1. Isso aqui é continuação de algo que está sendo narrado. Por isso que tem esse mas. Mas, entretanto, porém, todavia. Isso aqui é continuação de algo que está sendo narrado. A história de Ananias e Safira não vai começar apenas no versículo 1 do capítulo 5. Veja aí na sua Bíblia, se você puder. Se esse mas está aí, é porque é continuação. A história vai começar no capítulo 4, versículo 32. Talvez você não saiba, mas a Bíblia, originalmente, ela não foi escrita com capítulos e versículos. Depois, os editores gráficos colocaram capítulos e versículos para facilitar você encontrar. Mas a história desse casal vai começar em Atos, capítulo 4, versículo 32, onde vai falar da comunhão da igreja. De como a igreja estava repartindo os seus bens entre o povo. Cada um que tinha alguma coisa, cada um que tinha uns bens, eles pegavam, vendiam e depositavam esses bens aos pés dos apóstolos. E os apóstolos pegavam aquela quantia e diziam: vamos distribuir para ninguém ter falta de nada. Dentre esses que vendiam suas propriedades, traziam ofertas, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam, e havia na comunidade, não havia falta de nada, entre eles, a Bíblia vai destacar no versículo 36 do capítulo 4. A Bíblia vai destacar um homem chamado José, a quem os apóstolos, o nome dele era José, Iosef, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome, ou apelidaram de Barnabé. O nome dele não era Barnabé, Barnabé foi o nome que os apóstolos deram a ele. A palavra Barnabé significa filho da consolação, filho do consolador. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra Bar, significa filho de. Você vai encontrar Bartimeu,
filho de Timeu. Barrabás, filho de Rabás. Barnabé, filho de Nabé. Bar é filho de. Barnabé, filho da consolação, filho do Consolador. Se você depois fizer um estudo muito detalhado sobre Barnabé, Barnabé é um dos personagens que mais se parece com o Consolador. É o que mais se parece com o Espírito Santo. Só que esse Barnabé, ele era levita, natural de Chipre, e ele tinha um campo, uma propriedade. Segundo Flávio Joséfilo, ele tinha uma ilha. Segundo o historiador, essa propriedade que ele tinha, alguns traduziram para propriedade, para campo, segundo o historiador, é uma ilha. Ele vendeu uma ilha. Quem comprou essa ilha, a gente não sabe, mas tinha muito dinheiro. E ele pegou todo o dinheiro e... Toma aqui. Eu fico vendo o pastor Sidney, pastor Robson, dizendo, irmão, vamos ajudar a construção, irmão, meu Deus, e sou até a sola do sapato. O homem pegou e vendeu uma ilha, vendeu uma propriedade e disse, toma aqui o dinheiro todo. Aí o texto vai dizer, olha, não era obrigação, não era nada obrigado dar o dinheiro da venda toda para os apóstolos, não. Ele deu de boa vontade. Aí, quando a Bíblia fala isso, vai dizer o quê? Mas, aí é a continuação, capítulo 5, versículo 1. Mas certo homem chamado Ananias com sua mulher vendeu. O versículo 1, eu anotei aqui como erro, eu destaquei aqui, o erro da inveja. Diga inveja. Por quê? Porque o texto está dizendo do que Barnabé fez. Para ele não ficar por baixo, ele diz assim, não, Barnabé, até o nome dele mudou, o nome dele era José e já deram até outro nome para ele, de Barnabé. Para se aparecer, para se amostrar, com inveja do que Barnabé fez, ele disse, eu não vou ficar por baixo. Versículo 1, eu destaco como erro da inveja. Versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Ele e a esposa fizeram uma conspiração. Primeiro erro, erro da inveja. Segundo erro, erro da conspiração. Mozinho, nós vendemos essa propriedade aqui, mas é muito dinheiro. Vamos pegar uma parte, guardar, e vamos dizer que essa parte toda que nós estamos dando é o dinheiro todo que nós vendemos. Oxe, a gente vai ficar por baixo? Barnabé deu tudo, a gente vai dizer que demos tudo também. Não vou ficar por baixo, não. Conspiração. A palavra conspiração vem do latim, que significa conjunto, inspiração, respirar. Conspiração, etimologicamente falando, significa respirar junto, fazer tudo junto, concordar, acordo. Versículo 3, terceiro erro, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, porque fez o quê? Porque fez o quê? Encheu Satanás o teu coração. Terceiro erro, ele deu lugar para Satanás entrar. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço. A mentira veio porque ele deu lugar a Satanás, ele deu lugar ao diabo. Foi o terceiro erro, e a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Quarto erro, versículo 4.
Pedro vai perguntar: guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes a homem, mas mentistes a Deus. Ele está dizendo: tu está achando que o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é Deus. Versículo 3 ele diz: tu está mentindo ao Espírito Santo. Versículo 4, tu não mentiste a homens, tu mentiste a Deus. O quarto erro dele foi a dissimulação. A dissimulação. Primeiro erro, erro da inveja. Segundo erro, erro da conspiração. Terceiro erro, erro de dar lugar a Satanás. Quarto erro, erro da dissimulação. Esses erros fez com que ele cometesse o pecado da mentira contra o Espírito Santo. Consequência desse erro na vida de Ananias. Versículos 5 e 6. A consequência foi a morte. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Agora, chegou a vez da esposa. É interessante que os dois pecam junto, mas Deus permite que o tratamento seja separado. Eu narrei 4 erros de Ananias. Quais foram os erros de Safira? Versículo 8 e 9. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela chegou e não sabia do que tinha acontecido com o esposo. Disse ela: sim, portanto. Então Pedro disse: por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Enquanto Ananias cometeu 4 erros, Safira cometeu um erro só. Pergunte: o que, pastor? Não, só responda se não perguntar. Diga: o que, pastor? Muito bem. Eu sou professor, estou acostumado com sala de aula, viu? Vou deixar vocês aqui de lado. Esse lado aqui, diga: o que, pastor? O erro de Safira foi aceitar a proposta de conspiração do seu esposo. Foi o único erro dela. Porque se ele tivesse dito: nós vamos enganar o... ela poderia dizer o quê? Tu vai sozinho. Engana se você quiser, eu não vou entrar nessa. O erro dela foi ir na vibe do esposo. O esposo: vamos junto. Se ele tivesse errado e ela tivesse dito: você erra sozinho, eu me recuso a participar desse erro. Por isso que Deus permitiu que tratasse ele e depois tratasse ela. Tem muitas vezes, existem homens que permitem que a mulher leve ele para o mau caminho. E existem mulheres que permitem que o esposo leve também para o mau caminho. Eu tinha um casal lá na Bahia, quando eram solteiros, ela chegava cedinho na igreja. No máximo que ela chegava era 10 minutos antes do culto começar. Ele só chegava atrasado. Ela chegava cedo e ele chegava atrasado. Ela chegava cedo e ele chegava atrasado. Os dois casaram. O que aconteceu? Ele influenciou ela. Ao invés dela influenciar ele e fazer ele chegar cedo, ela começou a chegar atrasado junto com ele. O problema de Safira foi que ela tinha que bater e dizer: você vai errar sozinho. Vai pecar sozinho.
Safira tinha que fazer o que Abigail fez. Se você tiver tempo depois, você leia 1 Samuel capítulo 25. A Bíblia vai dizer que existia um homem muito rico, abastado, cheio da grana, chamado Nabal. E Nabal tinha muitos empregados, era um homem rico, abastado. E os seus empregados foram tosquear ovelhas no Carmelo. Davi estava com o exército dele no Carmelo. Sabe o que Davi fez? Davi disse: vocês estão fazendo o que aqui? Não, estamos trabalhando, somos funcionários de Nabal, viemos tosquear a ovelha. Davi disse o seguinte: olha, vocês sabem que tem muito bandido aqui na região, né? Meu exército, cerque esses pastores. Aí Davi disse: podem trabalhar à vontade, porque nenhum bandido, nenhum ladrão vai tocar em vocês, meu exército vai proteger. E Davi protege os pastores de Nabal. Passa um tempo, Davi diz assim, ó: servos, peça a Nabal, a gente está sem o que comer, peça a Nabal para nos dar alguma coisa para comer. Lembre ele de que nós protegemos os pastores dele, os empregados deles. Pegue Nabal aí para mandar qualquer coisa para a gente comer. Aí os servos foram lá e disseram: Nabal, Davi perguntou se você tem algum lanchezinho para mandar para ele aí. Lembra que ele protegeu os seus pastores? Nabal: eu? E eu? Como de bom baiano: aonde? Eu vou tirar do meu para dar para Davi? Dou nada. Aquele filho de Jessé, traidor de Saul? Dou não. Os servos voltaram todo murchinho. Davi é o quê? Nabal disse que vai te dar nada, nem um lanchinho. Ele disse: é assim que Nabal paga? Nabal paga o bem que eu fiz para ele com o mal? Espera aí que Nabal vai ver. 600 homens com Davi. Ele pega 200 e diz assim: ó, fique tomando conta das coisas aí. Ele pega 400 e diz: pega a espada. Nós vamos acabar com Nabal e todos os homens que estão com Nabal. Davi pega a espada e diz: ele vai ver o que é ingratidão, aquele ingrato. Davi arma 400 homens. 200 ficam, ele leva 400 homens. E ele já está indo com fúria para acabar com tudo. Abigail, esposa de Nabal, a Bíblia diz que ela era linda por fora e sábia por dentro. Os servos vêm para ela e dizem: Abigail, você não sabe o que seu esposo fez. O quê? Lembra que Davi cuidou da gente quando a gente estava no Carmelo, protegendo a gente? Ela disse: lembro. Pois bem, Davi pediu um lanchezinho, alguma coisa, e Nabal disse que não vai mandar nada. Abigail: marido estúpido, o que esse homem fez? Espera aí. Ela prepara um banquete. E diz: leva esse banquete aqui para Davi. Vai na frente que eu vou atrás. Leva esse banquete para Davi. E aí Davi está vindo com fúria para poder matar Nabal. E acabar com todos os homens que estão com Nabal. E aí os servos chegam com o banquete que Abigail preparou. Abigail chega diante de Davi, dobra o joelho e diz: tende compaixão da tua serva. Olha que mulher. Ela diz: a culpa não é de Nabal, a culpa é minha, porque eu não estava presente no momento que os seus servos chegaram. Gente, ela entrou na frente e assumiu a culpa do marido. Ela disse: o erro é meu, eu não estava em casa, perdoe, está aí um banquete para você, eu sei que tu serás rei de Israel, que Deus é contigo, não faça mal, perdoe meu marido e me perdoe, eu sou tua serva. Davi olha para ela e diz: pela sua fidelidade, por causa de você, eu já estava pronto para poder matar Nabal e todos os homens. Por causa da sua atitude, eu não vou fazer o mal que eu ia fazer. Eu não vou derramar sangue por causa da sua atitude. Perceba, Nabal errou e pecou, ela não. Irmã, em nome do Senhor Jesus, seu marido pode ser doente, mas você pode ser uma mulher curada.
Não é porque seu marido é perturbado que você vai se perturbar junto com ele. Não é porque seu marido é mentiroso que você vai ser mentirosa junto com ele. Ou vice-versa. Ela diz, meu marido errou, mas errou sozinho. Consequência. 10 dias depois, Nabal morre. Morre. Consequência de Abigail. Assim que Nabal morre, a notícia chega para Davi. Davi, Deus, a Bíblia diz que Deus fulminou Nabal. Deus acabou com Nabal. Davi disse, obrigado, Deus. Vou recompensar Abigail. Abigail, tu ficou casada há tanto tempo com aquele abençoado, né? Venha, você vai ser minha esposa. A recompensa de Nabal foi a morte. A recompensa de Abigail foi casar com Davi. Todo pecado, se você vence, tem recompensa. Se você não vence, tem consequência. Eu lembrei agora aqui, permita-me, de um pastor muito usado em milagre. Já tinha ressuscitado 5 mortos. Ele chegou um dia num velório assim, aí tinha uma irmãzinha chorando, que o marido estava morto, ela chorando. Aí o profeta de milagre chegou e disse, irmã, pare de chorar. Eu vou agora ressuscitar o seu esposo. Ela chorando, ela olhou para ele e disse, hã? Eu vou ressuscitar o seu esposo agora. Ela, se tu ressuscitar ele, tu vai levar para tua casa. Ela estava chorando, dizendo, graças a Deus. Ressuscita e leve contigo. Queridos, o erro de Safira foi acompanhar o esposo. Ela poderia ter feito como Abigail, você vai mentir sozinho, eu não vou entrar nessa não. Eles acharam que estava mentindo para homem, mas não era para homem. Deus estava naquele avivamento. Eu lembro da minha tia, hoje falecida, minha tia Tereza, de Cachoeiro do Itapimirim, do bairro Amaral. Minha tia, ela era uma mulher de oração. E para vocês terem ideia, ela era uma mulher tanto de oração que ela morreu de joelho. Ela morreu orando. Ela estava de joelho quando a filha dela percebeu que ela passou mais tempo de joelho do que de costume. Quando a filha dela tocou nela, viu que ela estava gelada. Morreu de joelho. Uma mulher de Deus. E eu lembro que ela está falecida, mas esse profeta, acredito que ainda está vivo. Chegou um profeta um dia lá na igreja e disse, Deus hoje vai me usar aqui. Estou sentindo que Deus vai me usar. Prepare-se. Aí ele começou. Fulano! Ele começou a falar coisas que todo mundo já sabia, mas dizendo que era Deus que estava revelando ele. Fulano! Presbítero que tinha lá. Presbítero fulano! Deus manda te dizer que tu tá andando de camisa aberta dentro de casa. E não é para andar de camisa aberta dentro de casa. Fulano! Deus mandou te dizer não sei o que. Aí todo mundo, aleluia, Jesus, glória a Jesus. Sabe como é crente, né? Aleluia, Jesus. Aí ele virou para ela. Irmã Teresa, Deus manda te dizer para tu orar mais e jejuar mais. Ela deu um grito na igreja. Mentira! Aí estava todo mundo, aleluia, glória a Deus. Parou assim, ela, é mentira! Quando tu estava falando, Deus me mostrou folhas secas caindo. E eu disse, Deus, que folhas secas são essas? Deus me disse que são suas palavras sem vida. Deus não está nas suas palavras. Cale a boca porque Deus não está te usando. Ninguém me contou, eu tinha 8 anos, eu vi.
Porque quando Deus está na casa, a mentira não prevalece. As pessoas podem achar que vai enganar, podem achar que vai mentir, mas no tempo certo Deus entra em providência, gente. Eles acharam que estava mentindo para Pedro, mas o Espírito Santo estava presente naquela reunião, naquele avivamento de doação, era um avivamento de doação. O Espírito Santo estava ali. O texto diz que eles mentiram, porque Satanás entrou no coração deles. Existem 3 formas, para quem quiser anotar. 3 formas como o diabo age. 3 formas como Satanás age. Primeiro, o mais conhecido de todos, é possessão demoníaca. Diga comigo, possessão. Diga possessão. Possessão. O que é possessão? É o domínio total do maligno. Possessão é o domínio total do maligno. Segunda forma do diabo trabalhar é com opressão. Possessão é quando o diabo toma conta da pessoa por inteiro. Opressão é quando ele toma conta de forma parcial. Então, opressão é o domínio parcial. Possessão é o domínio total. Opressão é o domínio parcial do maligno. Mas tem um terceiro que a gente às vezes também deixa passar de longe, que é chamado de obsessão. Obsessão é o nome dado teologicamente para sugestões do maligno na mente. Opressão é o diabo entrando por completo na vida da pessoa. Opressão é o diabo agindo de forma parcial. Obsessão é o diabo dando sugestões na mente. E às vezes o crente precisa estar vigilante, porque às vezes o diabo trabalha com sugestões na mente e ele não percebe. Ele lança uma semente, como fez com Ananias e Safira. Não foi por eles próprios. Pedro diz, Satanás que encheu o teu coração. Foi uma semente do diabo que ele deixou crescer lá dentro. Sugestões malignas. E a Bíblia vai falar sobre algumas sugestões. Exemplo, Davi. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Diz que Satanás incitou Davi a enumerar o povo. Ali não foi possessão demoníaca. Não foi opressão. Ali foi obsessão. Foi sugestão que Satanás plantou na mente de Davi. O próprio Pedro, Mateus 16, 23, Mateus 16, 23, quando Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, eu vou ter que ir, falando com os discípulos, eu vou ter que ir, vou ser morto. Aí Pedro, mestre, não faça isso contigo. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho, já que vocês gostam de anotar, estou vendo algumas pessoas anotando. Nessa passagem tem 4 vozes. Quantas vozes? 4. Primeira voz. Jesus chega e diz assim, ó. O que estão dizendo aí a respeito do Filho do Homem? Primeira voz, a voz dos outros. Primeira voz, a voz dos outros. O que estão dizendo aí acerca do Filho do Homem? Ah, estão dizendo que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas. Primeira voz, voz dos outros. Aí Jesus diz assim, ó. Tá bom, eles estão falando sobre isso. E vós, quem dizeis que eu sou? Segunda voz, a sua própria voz. Primeira voz, voz dos outros. Segunda voz, a sua própria voz. Tá, vocês estão ouvindo isso aí dos outros. E vocês, dizem o que eu sou? Aí todo mundo ficou meio assim. Pedro se levantou e diz, eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Terceira voz, a voz de Deus. Primeira voz, a voz dos outros. Segunda voz, a própria voz. Terceira voz, voz de Deus. Só que no mesmo dia que
Pedro recebe revelação de Deus, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai. No mesmo dia que Pedro recebe revelação de Deus, no mesmo dia, Jesus disse, eu vou ser sepultado. Eu vou ser crucificado. Vou ser entregue na mão dos homens. Aí Pedro, não faça isso, Jesus. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, hoje tu viu sobre a voz dos outros, hoje tu viu sobre a sua própria voz, hoje tu até ouviu a voz de Deus, mas agora, essa quarta voz eu sei quem é. Para trás de mim, Satanás. Arreda-te, Satanás. A quarta voz foi a voz de Satanás. Isso aqui não foi possessão, não foi opressão, foi sugestão de Satanás. Então, preste atenção nisso, Satanás muitas vezes suspira na mente, fazendo com que o crente minta. E ele não percebe. Cuidado com as sugestões do diabo. Porque às vezes você pensa que é um pensamento seu e é sugestão maligna. Quem está entendendo, diga amém. Como vencer a mentira no lar? Como vencer a mentira no lar? Eu vou te dar 6 conselhos para você vencer a mentira dentro da sua casa. 6 conselhos. Primeiro, para quem quiser anotar, anote no celular, no bloco de nota. Primeiro conselho para você vencer a mentira dentro da sua casa. Procure um profissional de saúde. Procure um profissional de saúde. Pastor, por quê? Porque existe uma doença que poucos conhecem, chamada de mitomania. Mitomania. É uma doença com que faz que a pessoa não consiga parar de mentir. E às vezes você precisa observar isso nos seus filhos. Você precisa observar isso na sua esposa. Você precisa observar isso em você mesmo. Gente, tem gente que acredita tanto, tem gente que mente tanto, que ele acaba acreditando na própria mentira que contou. Tão mentiroso que ele é. É chamado de mitomania, é uma doença patológica que se você identifica que a pessoa não para de mentir, não consegue parar de mentir, você precisa procurar um profissional da área da psique humana, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, psicoterapeuta, da área da psique humana, você precisa procurar um profissional e levar este seu familiar para tratamento. Então, primeiro, você precisa procurar um profissional na área de saúde. Segundo, para vencer a mentira no seu lar, não seja exemplo de mentira. Não seja exemplo de mentira. O que acontece? O cobrador chega na porta, a mamãe olha. Filho, o cobrador chegou aí. Fala que a mamãe não tá, não. Aí a criança, cobrador, mamãe tá aí? Mamãe tá, ela mandou dizer que não tá não. Aí acaba com tudo, né? O seu filho, ele tá te observando. Ele tá observando as pequenas mentiras que você conta. Aí se você é exemplo de mentira, ele vai seguir o quê? Exemplo de mentira, porque estão observando. Aí você mentiu um pouquinhozinho para sua esposa. Aí sua esposa diz, né? Você está mentindo. Quando eu mentir também, não vai reclamar. Então procure tomar cuidado com os exemplos da mentira. Vou até abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Mesa é feita para quê? Mesa é feita para quê? Para se alimentar. Muitos crentes sentam na mesa e começam a falar da igreja que congrega. Não, porque não sei o quê, aquela igreja, que não sei o quê, não sei o quê. A criança está fazendo o quê?
ouvindo. Não, porque aquele ministério de louvor, não sei o quê. Não, porque não sei o quê. Não sei o quê. E a criança só ouvindo. Aí a criança cresce. Não quer vir mais para a igreja. Aí Jesus, por que esse menino não quer ir para a igreja? Lógico, ele cresceu o tempo todo ouvindo você falar mal da igreja. Agora que ele cresce, ele vai para aquela igreja? Faz nada, ele ouviu o tempo todo você falando que pastor não presta, que ministério de louvor não presta, que pregador não presta. Ele vai falar, não vou para lá não. Então, cuidado com os exemplos que você está deixando dentro de casa. Como vencer a mentira no seu lar? Em terceiro lugar, não omita detalhes de acontecimentos. Às vezes, você conta coisas e esquece de contar as coisas em detalhes. E aí, porque você esqueceu de contar as coisas em detalhes, aí o seu filho diz assim, mas mãe, você não falou que era assim? Não, eu esqueci desse detalhe. E às vezes, não é porque você fez por mal, mas você conta e não fala dos detalhes, aparenta ser mentira. Aparenta que você está mentindo. Então, para vencer a mentira no seu lar, não deixe de falar as coisas em detalhes. Quarto lugar para vencer a mentira. Não faça o que não pode ser falado. Alô? Não faça o que não pode ser falado. Tem uma frase muito poderosa que diz assim: se há uma razão para não falar, essa é a mesma razão para não fazer. Se há uma razão para não falar, há uma razão para não fazer. Então, evite fazer o que é errado. Senão, você vai ter que omitir, e omitindo vai ter que mentir. Então, não faça o que não pode ser falado. Em quinto lugar, assume consequência das suas ações. Não faça o que não deve ser falado, porque se há uma razão para não ser falado, há uma razão para não fazer. Abre parênteses também. Para nós não, mas essa geração que está surgindo aí é incrível. Eles já estão casando, eles já estão namorando e noivando, e eles dizem o seguinte, nós vamos casar, mas eu tenho senha do meu celular, e você tem senha do seu celular. Não mexa no meu celular, porque isso é invasão de privacidade. Gente, isso é do inferno. Isso é do inferno. Se a sua esposa não pode ter acesso ao seu celular, se o seu esposo não pode ter acesso ao seu celular, se tem coisa, não é só minha privacidade. Não é uma só carne? Sim ou não? É uma só carne. Então, como é que a minha esposa não pode ter acesso ao meu celular? Como é que o esposo não pode ter acesso ao celular da esposa? E isso está dando vazão para coisas escondidas. E coisas escondidas levam a mentira. Então, evite isso. Quinto lugar, assuma a consequência das suas ações. Procure não errar. Mas se errou, fale. Confesse. Vai ter consequência? Vai. Mas não omita. Não minta. Conte. E em sexto lugar, para vencer a mentira no seu lar. O texto diz que Satanás encheu o coração deles para que eles mentissem para o Espírito Santo. Havia uma guerra entre o reino das trevas e o reino da luz.
De um lado, Satanás, do outro lado, o Espírito Santo. Eles permitiram que a ação de Satanás prevalecesse. Em sexto lugar, permite que você e que o seu lar se encha não das obras de Satanás, mas permite que o seu lar se encha do Espírito Santo. Permita-se que o seu lar seja completamente cheio do Espírito Santo. Eu não sei se o espírito da mentira está na sua esposa. Eu não sei se o espírito da mentira está nos seus filhos, no seu esposo. Mas existem doenças que precisam ser diagnosticadas, chamado mitomania, que precisam de tratamento. Mas existem espíritos malignos que entram no lar e levam a mentira. E você só pode vencer o espírito maligno pela presença do Espírito Santo. Segundo a lei da física, que eu não entendo muito, estou vendendo peixe que me venderam, diz que 2 corpos não podem habitar no mesmo espaço. Não é assim mesmo que diz a lei da física? 2 corpos não podem habitar no mesmo espaço. Se eu estou aqui, não tem como outro corpo estar aqui. Então, deixe o seu lar, deixe a sua casa ser cheia do Espírito Santo, que não vai haver lugar para o espírito de mentira na sua casa. Não vai haver lugar para o espírito de mentira no seu lar. Porque se o teu lar estiver dominado, cheio do Espírito Santo, Satanás não vai ter lugar na sua casa, no teu lar. Se alguém na tua casa, no teu lar, está sendo influenciado por um espírito de mentira, se alguém no teu lar, na tua casa, está sendo influenciado por uma ação demoníaca, que hoje possa haver libertação na tua casa, que hoje possa haver libertação no teu lar, e que todo espírito de mentira possa ser repreendido pelo poder do Espírito Santo. Que ao invés de você deixar como Ananias e Safira, Satanás encher a tua alma, Satanás encher o seu coração, que Deus possa encher a tua alma, possa encher a tua casa, possa encher a tua vida, e que a tua casa, cheia do Espírito Santo, possa vencer a mentira. Se você puder, levante as tuas mãos e diga: na minha casa, no meu lar, não tem lugar para mentira. Que Satanás seja repreendido da vida do meu esposo, da esposa, dos filhos, da minha casa. Diga que Satanás seja vencido e que o Espírito da verdade, diga, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, entre em minha casa, entre em meu lar. Levante as suas mãos. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Levante as suas mãos. Doce. Que haja libertação da mentira no teu casamento. Que haja libertação da mentira no teu lar. Que não haja mentira entre você e o seu esposo. Que não haja mentira entre você e a sua esposa. Que não haja mentira entre você e os seus filhos. Que não haja mentira entre você e os seus pais. Demônios da mentira seja repreendido em nome de Jesus. Adoraremos por tua presença aqui. Ele renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor.
te achas fraco e ao invés, se estás débil, oprimido e sem vigor, rende, sente a presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. doce presença, doce presença, presença santa. Fica de pé, por favor. Vem sobre nós. Cante com alegria.